Boa tarde, estamos aqui no canal Família e seus Desafios. Hoje nós vamos falar sobre animal de estimação, o que se faz quando se perde um animal de estimação. Vou estar trazendo para você 5 passos, de como elaborar esse luto, de como poder ajudar nesse processo de perda de um animalzinho de estimação, Eu perdi meu animalzinho de estimação tem mais ou menos um mês, o Billy, e a gente fez um vídeo em homenagem ao Billy, tá aqui, vou deixar aqui para vocês no card se você se interessar, e aqui na descrição do vídeo. Não tá sendo fácil, então eu estou passando por este luto, E nada mais justo trazer para você o que é a parte teórica, o que a psicologia vê e pode contribuir, sobre isso. Então, para que eu possa ajudar você, pai e mãe, e os seus filhos, e qualquer outra família que estiver passando ou vai ainda passar por este processo, certo? O que é tão importante a gente saber sobre o luto? Primeiro, que o luto depende muito do vínculo que se tem com esse animal de estimação, que vai depender de alguns fatores. A idade da criança, a idade do tutor, do dono. Então, criança, adulto, que na verdade a família toda é dona do cachorro, Então, a criança tem um vínculo mais forte com o animal de estimação, o adulto tem um vínculo diferente, o idoso tem outro vínculo, A criança, do mesmo jeito que ela tem um vínculo diferente, ela também elabora o luto de uma forma diferente. Ela fantasia que esse animalzinho morreu e foi para o céu, foi para algum outro lugar. Então, ela elabora mais fácil. O adulto sofre aquela dor consciente, da perda. E aí, elabora o luto. E, segundo os estudos, os idosos têm mais dificuldade, podendo até entrar em depressão com a perda de um animal de estimação. Principalmente se vivia esse idoso e esse animal de estimação. Se era só os dois, há muito tempo na casa, Então é muito preocupante, você tem que tomar cuidado se você tem um pai, uma mãe idosa e a companhia dele é um cachorrinho ou um gatinho e esse bichinho falece, Precisa ser levado a sério a perda de um animal de estimação, porque a sociedade tem a mania de banalizar, inclusive de invalidar o sofrimento de quem perde um animal de estimação, como se não fosse importante e como se não pudesse chorar, porque é um cachorro, é um gato, é um animalzinho e não um ser humano. E isso não é verdade, A partir do momento que você adota, compra um animal de estimação, ele faz parte da família. Ele entra na dinâmica familiar e ele faz parte desse núcleo familiar. Do mesmo jeito que quando ele morre, ele perde e esse núcleo familiar fica faltando um pedacinho, Ele é um cachorrinho, ele não é filho, mas ele é um membro da família. Ele faz parte dessa dinâmica, da rotina, da casa, do todo. Então, o que acontece quando perde, quando falece? Outra coisa que influencia muito é a questão do jeito que se morre, Se é uma morte drástica, tipo do meu, que foi um infarto, não estava preparada, se é uma questão de acidente, ou se o bichinho de estimação pegou câncer, e aí o dono tem que decidir, sacrificar, também é um luto muito difícil. Ou se esse animalzinho já estava doentinho, e foi tendo um processo, assim, de ida e vinda para o veterinário até ele falecer. Então, isso tudo influencia também nessa elaboração do luto, que vai se proceder. Então, como que faz? Primeira coisa de um luto é a notícia, Então, como que você dá uma notícia para uma criança sobre um luto? O que a gente estuda é que você não deve usar eufemismos, tipo, o cachorrinho foi dormir, o gatinho viajou numa viagem muito longa, sabe assim, esses eufemismos? Porque você pode criar de alguma forma uma fantasia na cabeça do seu filho, isso prejudicá-lo. Por exemplo, ele pode ficar com medo de dormir, ele pode ficar com medo de viajar, porque viajar morre, não volta mais, vai lá longe, certo? Ou você falar, o papai viajou, nossa, igual o meu gatinho, entendeu? Então não usa eufemismos, Não usa figuras de linguagem, usa a verdade, olha, ele tava dodói, aconteceu assim, ou olha, se foi uma morte brusca, ele é muito nosso amiguinho, dá uma introduzida, E ele sofreu um acidente, machucou, para depois você vir com a notícia, mas isso na sequência. E então, aí introduziu, aí você tem que dizer a palavra morreu, Ele morreu. Por quê? Porque a gente adulto tem dificuldade de lidar com a morte e acaba que a gente passa isso para a criança, Então, ele morreu, ele não vai voltar, porque em desenhos os personagens morrem e voltam, às vezes nem morrem, E os brinquedos quebram e você compra outro, então os brinquedos voltam, E o animal de estimação, ele não volta. Ele não vai voltar. Ele não é substituível. Você não compra outro
do mesmo, você compra outro, mas não é o seu cachorro que faleceu, não é o seu gatinho, não é aquele mais, certo? Então a criança precisa entender isso e aí ela vai sentir a dor da perda real. O segundo passo, né, depois da notícia, é sofrer o luto e se permitir chorar, embora a sociedade não aceite. Então você adulto, sim, separe um tempo para sofrer esse luto, separe um tempo, deixe seu filho chorar, não fica, não chora não, não chora não. Não, meu filho, você tá triste? Pode chorar, chora, põe pra fora a tristeza, porque isso vai te ajudar, né? Mas essa dorzinha que você tá sentindo, ela vai passar. É a dor da saudade, né? E ela vai diminuindo com o tempo. E então, um outro passo que é bem legal de ser feito é tipo um ritual de passagem. Na nossa cultura, quando um ser humano falece, a gente tem um ritual de passagem que é o enterro. Você enterra. Em algumas cidades existem cemitérios de animais, aqui em Goiânia não existe. Então, a gente teve que cremar o nosso animalzinho. Então, a gente não teve um corpo físico, né? Não é legal enterrar, tá? Pode ter bactéria, alguma coisa que você acaba levando para o solo. Então, se o sua cidade não tem um cemitério adequado, então creme o seu animal, tá bom? Converse com o seu veterinário qual é a melhor opção. E então, como que você pode fazer então um ritual de passagem sem um corpo? Você pode simbolizar alguma coisa que era desse animal de estimação, um brinquedinho, alguma coisa que era importante. Você pode enterrar isso, ou você pode fazer algum outro tipo de ritual de passagem. Por exemplo, com criança funciona muito dela escrever uma carta de despedida, né, sentindo tudo que ela gostou, tudo que ela vai sentir saudade, para ela pôr para fora, né, essa cartinha. E aí você pode enterrar a cartinha, ou você pode orar e pedir para Deus, né, levar a cartinha pro animalzinho de estimação. Do jeito que você lida e do jeito que você acredita, né, você adequa o que eu estou te falando. E também, se a criança for muito pequena, você pode pedir para ela desenhar. Então desenha aí, né, como que você tá com saudade dele, desenha como que você gosta dele, para a criança pôr para fora. É importante, é legal. Ou ela pode só falar também, né, como ela agradece, como ela sente saudade. Isso ao longo dos dias que vão passando, você pode ir fazendo também. Então, passou tudo isso, o que você pode fazer? Você pode guardar alguma coisa de memória, né, de lembrança desse animal de estimação, mas não deve ficar com tudo. Então, você deve doar as outras coisas, porque isso ajuda na elaboração e na concretização da morte, né? Quando você deixa as coisas no mesmo lugar, a sua mente, o seu psicológico não concretiza a morte, a impressão que dá é que vai voltar. Quando o animal de estimação falece ou uma pessoa falece, a impressão que dá é que ela vai voltar, né? Você ainda fica vendo ou assim, sentindo que o animal vai aparecer, que a pessoa vai voltar. Então, concretizar a morte leva um tempo. E aí é o último passo, que é isso, né? Você concretizar ela na sua rotina. E isso só acontece com o tempo. Então, eu vou concretizando que hoje eu cheguei em casa e meu animal de estimação não estava lá para me receber, né? Eu fui dormir e ele não estava lá na caminha dele. Então, ao longo dos dias isso vai acontecendo. E aí é muito importante vídeos, fotos que você tenha para você relembrar, né? Tanto as crianças quando sentirem saudade, porque ela passa da memória, né, física, real, para uma memória figurativa, simbólica, que é a fotografia, o vídeo, e isso ajuda a concretizar que fisicamente ele não tá mais com a gente, né, mas ele sempre vai estar com a gente no coração, na memória, e sempre que você quiser ver vídeo ou foto, a mamãe vai mostrar. Então, isso é muito, muito importante para nós adultos também, né, para simbolizar e para concretizar esse luto. O último passo é você decidir se terá ou não outro animal de estimação e qual é o melhor momento de se fazer isso. Então, é de cada um, não existe regra, né? Deve, não deve ter, mas o tempo ideal é que seja um tempo posterior à elaboração do luto. Então, se vocês ainda estão sofrendo demais pela perda, não é a hora de trazer outro animalzinho, né? Quando você morreu essa semana que vem você compra outro, você tá ensinando seu filho que você pode substituir, que você não precisa sofrer, né? Que você não precisa sofrer a perda. Então, você não tá ensinando seu filho a perder. Você não tá ajudando ele, porque, querendo ou não, futuramente terão outras perdas e nem sempre você vai poder substituí-las. Então, uma primeira experiência pode dar base e ajudar para uma segunda. Vamos supor que a segunda seja uma mãe que falece, um pai que falece, uma pessoa muito próxima, um avô, né? E aí você ensinou ele
errado, né? Que ele não precisa encarar a perda. Como ele vai encarar a perda desse avô, desse outro familiar tão próximo, né? E outra coisa que talvez você não tenha pensado, você vai lá e compra outro animal de estimação e sei lá por que esse animal de estimação me morde daqui uma semana. Você marcou ele de novo no mesmo trauma. Então, não é bom. Eu colocaria pelo menos um mês, né, nesse prazo aí, mas muito individual, muito de cada um, tá bom? É isso. Não sei se você tem alguma dúvida. Se tiver, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma experiência para compartilhar, conta, que eu vou gostar, né? E vai ajudar outras pessoas que forem vendo este vídeo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.